Retomamos então, pessoal? Vamos lá? Nós vimos então, o nosso ponto A foi tempo do crime, sempre na aplicação da lei no tempo. O nosso ponto B disse respeito aos conflitos de leis penais no tempo. O nosso ponto C, ele diz respeito agora à chamada lex tertia. Com o T, tertia. Escrevam tertia, a lex tertia, ou combinação de leis. Vamos analisar o Instituto da Combinação de Leis no Brasil. Ocorre, pessoal, quando o juiz ele toma pontos específicos de duas ou mais leis e os combina, sempre para favorecer o réu. Não existe lex tertia para prejudicar o réu, é só para favorecer o réu. O juiz toma dois ou mais pontos específicos de leis diferentes e os combina para favorecer o réu. Combinação de leis. Pode? Coloquem que existem duas posições. Uma primeira posição diz sim, é possível a lex tertia, é possível a combinação de leis, porque, eu quero que vocês coloquem o fundamento, por favor, é possível a combinação de leis porque quem pode o mais, pode o menos. Primeiro fundamento, então. Quem pode o mais, pode o menos. Então se baseia a doutrina que é favorável à lex tertia num princípio básico de hermenêutica penal. Vamos lá. Vocês concordam comigo que o juiz, quando ele se depara diante de uma lei nova que é boa para o réu, ele pode aplicá-la na sua totalidade? O que vocês acham? Sim, o juiz se depara com uma lei nova que é boa para o réu, ele pode aplicar toda a lei nova. Então a doutrina que se manifesta para a primeira posição diz assim: se o juiz pode aplicar toda a lei nova, por que ele não poderia aplicar parte da lei nova? Se ele pode o mais, ele pode o menos. Esta primeira posição, ela é defendida, vou citar para vocês dois autores modernos, é defendida pelo Bittencourt e pelo Rogério Greco, tá? Só que ela não é aceita por STF e por STJ. A primeira posição que diz sim, pode combinar, embora defendida por parte da doutrina, não é a posição da jurisprudência das cortes superiores. Ela não é aceita por STF e por STJ. Segunda posição. É aquela posição contrária à lex tertia agora. Contrária à combinação. De novo, mais importante é vocês saberem sempre o fundamento. Por que pode e por que não pode? Vocês botaram o fundamento por que pode. Agora, por que não pode? Aqueles que dizem não pode, fundamentam assim: o juiz estaria legislando. Este é o fundamento da posição que diz não pode, contrária à lex tertia. Pensem comigo. O juiz pega um pontinho da lei 1 e junta com um pontinho da lei 2, é como se ele estivesse criando a terceira lei. Não é à toa que o instituto se chama terceira lei em latim. Lex tertia é terceira lei. O juiz estaria criando uma terceira lei. O juiz estaria se arvorando a condição de legislador, o que é inconstitucional. Não há crime sem lei anterior que o define, não sem juiz anterior que o defina. Esta, coloquem, é a posição do STF e do STJ. Não pode. O caso que mais se debate hoje, meus amigos, é o seguinte.
o tráfico privilegiado? O tráfico para a lei anterior estava no 12 da 6368. Vocês lembram do 12 e do 16? É do tempo de vocês ainda não? O famoso 12 e o 16. Tu te lembra do Bezerra da Silva? Vou apertar, mas não vou acender agora. Te segura, malandro, para fazer a cabeça tem hora. Que o 281 foi afastado, o 16 e o 12 no lugar ficou. O cara é um baita penalista. O 281, pessoal, era o artigo do tráfico no Código. O 281 foi afastado e ele foi revogado pela 6368. 16 e o 12 no lugar ficou. O 12 era o artigo do traficante, o 16 do usuário. Vamos falar para o tráfico. Tráfico me interessa. O tráfico para 6368 tinha uma pena mínima de 3 anos. Estou só falando do mínimo, tá? A 6368, ela é revogada expressamente quando do advento da atual lei de drogas, que é a 11343, que traz o tráfico no 33. Então, o 33 da lei atual, a 11343 de 2006, traz uma pena mínima de 5 anos. Esta é a celeuma. Então, vamos lá. Vigia no Brasil a antiga lei de drogas, a 6368. Ela estava vigendo até outubro de 2006, quando entra em vigor a lei nova que manda para o espaço a 6368. Beleza. Alguém consulta vocês. Ah, olha só, doutor, o meu filho, ele praticou o tráfico. Não, estão dizendo que ele praticou o tráfico em 2005. Estão dizendo aqui, o promotor está dizendo que ele praticou o tráfico em 2005. Se ele tiver que ser condenado, doutora, qual é a lei que a gente vai pedir para o juiz? Vocês estão vendo? Essa é a celeuma. Porque, vejam, à primeira vista, vocês concordam que é melhor pedir a lei do tempo do fato? Porque em 2005, no meu exemplo, estava vigendo a lei anterior, que tem um mínimo menor. Então, a lei do tempo do fato, à primeira vista, é muito melhor. Vocês estão vendo que isso é a outra atividade? Porque a 6368, ela não existe mais, ela foi revogada. Mas vocês estão batendo na tumba dela e mandando ela ressuscitar. Por quê? Porque ela vigia o tempo do fato e ela é melhor para o réu. Tudo bem, assim as coisas estavam. Até que começa a seguinte polêmica. Opa, mas só um pouquinho. Porque a lei nova, ela prevê aqui um parágrafo 4º, que é o famoso tráfico privilegiado. A lei nova, meus caros, traz 4 requisitos que são cumulativos. O réu tem que ser primário, portador de bons antecedentes, ele não pode se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Vou mostrar para vocês. Se esses 4 requisitos estiverem presentes, são cumulativos, estiverem presentes no caso concreto, o juiz está obrigado a diminuir. O STJ está dizendo hoje, meus caros, que isso é um direito público subjetivo do acusado. Ah, mas a lei fala pode. Quer ver? Pode botar ali, Alex. Ó, aqui já está na abinha da 11343, abri para vocês. Estou no 33, baixei para o parágrafo 4º. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas, olhem aqui, poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Isso aqui, que está riscado, disse o STF, é inconstitucional, desde que o agente seja 1. Primário, 2. Portador de bons antecedentes, 3. Não se dedique às atividades criminosas e 4. E nem integre organização criminosa. Se presentes esses 4 requisitos, eu estou dizendo aos senhores que o juiz deve reduzir. Mas por que a lei fala em pode? Ela fala em pode porque o pode diz respeito ao quantum. Vocês estão vendo? Volta ali, Alex, por favor. O juiz pode reduzir de X a Y, de 1/6 a 2/3. O pode só diz respeito à redução.
Mas se os requisitos estiverem presentes, ele deve dar o benefício. Para vocês terem uma ideia, isso aqui hoje é tão aplicado. Bom, primeiro, isso aqui foi pensado como exceção lá atrás pelo legislador. Só que se tornou regra. Bom, não tem crime com o qual a gente trabalhe na prática mais do que tráfico. Não tem crime. Quem trabalha no crime, seja promotor, defensor, juiz, delegado, não tem crime igual a tráfico. Tráfico é todo dia, toda hora. Não tem plantão que eu faça que não venha tráfico, tá? Isso aqui se tornou regra. Porque, claro, a maioria dos réus não é réu que integre organização criminosa. Não é, são os réus traficantes pés de chinelo, entre aspas, tá? Michurucas, por favor, entre aspas, por quê? Então ali é meia dúzia de pedras de crack, estão ali vendendo 10 coisinhas, 10 petequinhas. Bom, claro, tem que reprimir, tem que punir, a gente trabalha com o que tem que fazer, tá? Movido pelo princípio da obrigatoriedade, que é o que nos move, os promotores e os delegados, tá? Mas não são réus que integrem organizações criminosas, então eles vão ganhar o benefício. Hoje o STJ, pessoal, está mandando o juiz justificar por que não deu. Olhem só o raciocínio. Não é justificar quando dá, é justificar por que não deu, porque tem que dar. É direito público subjetivo. Qual é o máximo de redução? Vocês leram? Põe ali de novo, Alex. É de 1/6 a 2/3. Põe ali para o pessoal olhar. Reduzidas de 1/6 a 2/3. Olha a baita redução, pessoal. Qual é a pena do tráfico? Eu já mostrei para vocês ali em cima, né? Mas vou mostrar de novo. A pena mínima, 5. Vamos trabalhar só com o mínimo. Só com o mínimo porque o juiz parte do mínimo, tá? A gente vai ver penas juntos aqui em sala de aula. O juiz parte sempre do mínimo. Muito bem. 5 anos são quantos meses? 60 meses. 1/3 é 20, 2/3 é 40. A lei diz eu posso tirar 2/3, né? Eu tiro 2/3. 40 dos 60 eu fiquei com 20 meses. Eu fiquei com 1 ano e 8 meses. Apresento para os senhores a pena mínima para o tráfico de drogas hoje no Brasil. O que acham? Isso aqui é presente de Páscoa, né? Não satisfeitos com essa barbadinha aqui, alguns ainda sustentam, vamos voltar para o nosso rapaz que dizem que ele praticou o tráfico em 2005, alguns ainda sustentam que este parágrafo 4º, só o parágrafo 4º, deveria retroagir para alcançar as condenações pelo 12. Porque, pessoal, é a nossa reação também. O 12 não prevê igual benefício. Esse benefício só veio com a lei nova. Então, alguns sustentam que só o parágrafo 4º retroaja para alcançar os 3 anos aqui. Então, ele recebe 3, mais a redução de 1/6 a 2/3. Bom, aí ele fica com poucos meses. Aí é que está. É o que a gente vai discutir agora. Total. Total. Meus caros, de novo, há 2 posições, inclusive nas cortes superiores, mas eu disse para vocês que o STF e o STJ não concordam, né? Sempre de forma majoritária. Para vocês terem uma ideia, isto aí foi agora julgado, pessoal, por um recurso extraordinário, foi para o pleno do STF e foi por maioria apertada. Muitos ministros do STF concordaram com a retroatividade, mas não venceu a posição 43, só um pouquinho. Não venceu a posição que disse pode retroagir. Por favor, coloquem aí RE de recurso extraordinário. (600.817), julgamento em 7/11/2013. O STF, ele disse não pode combinar, mas disse por maioria. Recurso extraordinário, então pleno do STF, tá? 600.817, 7 de novembro de 2013. E o STJ, de forma ainda mais incisiva, acabou de sumular esta matéria. Isso não caiu em prova, não deu tempo ainda, mas vai cair. Essa súmula do STJ é a primeira coisa que vai cair nas provas. Então vocês, por favor, abram o olho. Vamos para a tela. É a súmula 501 STJ. Vou abrir uma janelinha nova aqui. Súmula
501 STJ. Deixa eu abrir direto então no site do STJ, súmulas, enunciados. Olhem aqui, pessoal. Súmula 501 STJ. É cabível a aplicação retroativa da 11.343, a atual Lei de Drogas, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da 6368, a antiga, vírgula, sendo vedada a combinação de leis. Em outras palavras, o STJ está dizendo o seguinte: nós temos que analisar o caso concreto. Em abstrato, qual é que é a mais benéfica em abstrato? A 12. Será? Porque aqui tu tem o mínimo de 3. Aqui, com o máximo de redução, tu tem o mínimo de 1,8. Só que assim, qual é a redução que o juiz vai dar no caso concreto? Porque é de 1/6 a 2/3. E vocês concordam que não pode ser a mesma redução para todos os réus, né? Depende da quantidade da droga, depende de que droga era. O juiz hoje, ele tem dado redução maior se for outra droga que não crack. Crack é o poder viciante horroroso, o sujeito vicia na primeira fumada que ele dá. Então pegou maconha, ele dá uma reduçãozinha maior. Pegou crack, redução no mínimo. Depende da quantidade, depende se tem criança envolvida, depende das circunstâncias do fato. É de 1/6 a 2/3. Então depende do caso concreto. O que eles estão dizendo? O fato aconteceu em 2005, no meu exemplo. Beleza. Eu posso retroagir a lei nova. E aí com o parágrafo 4º. Ou eu posso aplicar a lei do tempo do fato e aí sem o parágrafo 4º. Em outras palavras, vocês não podem combinar, mas podem retroagir a lei nova. Então, eu aplico toda a 6368 na íntegra ou toda a 11.343 na íntegra. O que eu não posso é combinar dispositivos. É o que estão dizendo hoje STF e STJ. Não pode combinar. Pode retroagir, desde que no caso concreto seja melhor. Daqui a pouco é melhor, pode ser. Eu mostrei para vocês 1,8. Não pode combinar. Essa súmula vai cair. Com certeza ela vai cair. Ela não caiu ainda. Ela é do fim do ano agora, de 2013. Ela vai cair. Então, a pessoa não é aceita a lex tercia. Em resumo, não. Em resumo, pode lex tercia, para jurisprudência não. Tu tem que cuidar isso que tu dizes, assim, não é aceita, porque tu tens autores no Brasil, que são autores destacados, que dizem pode. E mais, tu tem ministros do STF dizendo pode, só que eles foram vencidos. Então, assim, é aceita, se eu fosse teu examinador na prova oral, a resposta que eu gostaria é, depende de duas posições, mas a majoritária é não, tá? Eles vão ter muito cuidado, porque geralmente não tem muita nulidade na banca FCC. Então eles vão colocar assim, conforme recente orientação sumulada do STJ, cabe lex tercia? Resposta não, pode marcar, não cabe. Não cabe combinar. Mais algumas, senhores? Fiquem bem à vontade. Não? Muito bem. Então nós vimos até agora a aplicação da lei penal no tempo. Só falta mais um pontinho para eu ir para a aplicação da lei penal no espaço. A letra D diz respeito às leis penais temporárias e excepcionais. Vamos primeiro defini-las aí. As leis penais temporárias. Coloquem, por favor, são as que vigem durante um prazo pré-determinado. Essas são as temporárias. Vigem
durante um prazo predeterminado. E as excepcionais são as que vigem durante um período de excepcionalidade. As excepcionais vigem durante um período de anormalidade. Um período excepcional, um período de anormalidade, de excepcionalidade. Pensem comigo então, digamos que nós tenhamos uma lei, e vejam pessoal, é lei temporária penal, é lei excepcional penal. Então eu falo aqui em lei penal estrito sensu, eu preciso de uma lei que crie crime e comine pena, para início de conversa. Senão, não é lei penal em sentido estrito. Lei que cria crime e comina pena. Ela vai ter lá no último artiguinho dela, esta lei terá vigência até o dia tal. Esta lei vige durante 60 dias. Esta lei vige durante um ano. Ou ela vai dizer, esta lei vige enquanto durar a enchente. Esta lei vige enquanto durar a guerra. Enquanto permanecer o estado de sítio no Brasil, esta lei terá vigência. Enquanto durar a Copa do Mundo, que agora quem manda no Brasil é a FIFA, né? Vocês querem ver a que ponto chega? A FIFA vai punir, sabe quem? O coitado do camelô que está ali na frente, vendendo o bonezinho, vendendo um logo da FIFA, vendendo o caneco de plástico, como se fosse a Copa do Mundo. Olhem só. Alguém sabe o número da lei da Copa do Mundo de cor? Lei Geral da Copa. Ó, 12.663. Vamos abrir uma janelinha? Lei 12.663. Dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013, etc, etc. Estou baixando, vamos ali para o 30. Olhem só, vou pegar só esse aqui para vocês. Utilização indevida de símbolos oficiais. 30. Reproduzir, imitar, falsificar ou modificar indevidamente quaisquer símbolos oficiais de titularidade da FIFA. 3 meses a 1 ano multa. É uma infração de menor potencial ofensivo, vai para o Juizado Especial Criminal. Todos os crimes com pena máxima não superior a 2 anos, 2, tem que dar transação penal para o autor do fato. Vai para o JEC-CRIM, tá? Olhem aqui o 36. Os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Vocês estão vendo? É uma lei de vigência temporária. A lei da Copa, na sua parte penal, é uma lei de vigência temporária. Porque a gente acha que isso aí tá tão longe da gente, né? Pô, lei de vigência temporária ou excepcional no Brasil. Aí, ó. Claro, isso aí foi feito pensando para a guerra, doutora. Estado de sítio, golpe de Estado, foi feito pensando para isso, exatamente. Ou para calamidade pública. Porque no momento em que tu tens assim, por exemplo, pensa nas enchentes, Blumenau, Rio de Janeiro, se instaura um caos naquele momento ali. Saques, até aumento estupro tem estudo em relação a isso. Mas saques das lojas. Agora, por exemplo, tu viste o que aconteceu lá na Bahia, em Salvador, com a greve da Polícia Militar? Se instaurou um caos ali naquele momento. Foram 2 dias ali de violência, de saques, de arrombamentos. Então, quer dizer, pensa assim, enquanto durar a greve, crime. Ninguém pode sair de casa depois das 10 da noite. Saiu, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Por exemplo, criei um exemplo absurdo agora na minha cabeça. Isso é uma lei de vigência temporária. Tá aqui, ó, a lei da Copa. O que nós temos que lembrar a respeito destas duas leis? Há 2 características que eu quero que os senhores lembrem. A primeira é a autorrevogação, tudo junto sem hífen. A autorrevogação. Autorrevogação. Isto aí, meus caros, acaba indo de encontro ao que diz a Lindby. Lembram da Lindby? Aquilo que nós chamamos de LIC lá atrás, a Lei de Introdução ao Código Civil, e hoje chamamos de Lindby, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
O artigo 2º vai dizer, em respeito ao princípio da continuidade das leis, que uma lei só é revogada por outra. Até a revogação por outra, esta lei vige. Muito bem, aqui eu não preciso de outra. Porque vejam, se ela é temporária, ela vai dizer, eu tenho vigência até o dia tal. Eu tenho vigência por tantos meses, por um ano, enfim, exemplos. Se ela é excepcional, ela vige durante a situação excepcional. Terminou o prazo, terminou a situação, pum, se autorrevoga. Eu não preciso de outra lei para revogar a anterior. Autorrevogação. E em segundo lugar, que é o que vai cair na prova, é a outra atividade. É o que mais cai. E vocês vejam que é uma outra atividade gravosa. De novo, isto vai de encontro ao que eu acabei de mostrar para vocês, que a outra atividade é só para lex missior, que lex gravior não tem outra atividade, menos se for excepcional temporário. Olhem só, leiam comigo, vamos aqui, Alex, por favor, para o artigo 3º. Voltei para o Código Penal, artigo 3º, está aqui, lei excepcional ou temporária. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Vocês podem colocar que o artigo 3º do CP consagra a outra atividade gravosa. O artigo 3º consagra a outra atividade gravosa. Pensem aqui comigo. Digamos que tenha sido editada uma lei penal temporária para viger durante 30 dias. É um exemplo, podia ser 60, podia ser até o fim do ano, como é a lei da FIFA, é um exemplo, 30. Se é uma lei penal temporária, penal em sentido estrito, ela criou um crime e comminou uma pena. Eu li a lei e disse, eu vou praticar esse crime. O que eu faço? Aguardo, e aqui, ó, no 29º dia, eu pratico o crime que está previsto na lei temporária. É claro que em 24 horas ninguém vai conseguir me punir. Em 24 horas, quem fala para vocês é um ex-delegado de polícia, não dá nem para instaurar inquérito. É claro que se julgamento houver, vai ser aqui, ó, depois da autorrevogação. Meus caros, não fosse a regra da outra atividade do artigo 3º, quem é que iria respeitar uma lei temporária? Pensem comigo. Quem é que iria cumprir uma lei excepcional? Seriam leis inócuas, risíveis. Seriam leis natimortas. Então, justamente, vocês coloquem que o fundamento é este, é para evitar impunidade que existe a regra da outra atividade gravosa. O fundamento é evitar impunidade. É que existe, então, a regra da outra atividade gravosa. Ou seja, mesmo que o julgamento ocorra depois de a lei se autorrevogar, se o fato ocorreu durante a sua vigência, vocês estendem os efeitos dela para depois da revogação. A outra atividade gravosa. Todos os senhores entenderam? Vejam se há alguma dúvida sobre a aplicação da lei no tempo, senão eu vou para a aplicação da lei no espaço. Então nós vimos, ponto 1, o que é norma penal em branco. Nós vimos ponto 2, aplicação da lei no tempo. E nós vamos agora para o ponto 3, aplicação da lei penal no espaço.
Se os colegas estão observando a partir do Código Penal, vocês podem ver. Eu já falei para vocês do artigo 1º, que traz o princípio da reserva legal. Falei para vocês do artigo 2º, onde está a abolitio criminis. Acabei de falar do 3º, onde estão leis penais temporárias e excepcionais. E já falei do 4º, antes do intervalo. O 4º traz a teoria que explica o tempo do crime no Brasil, que é a teoria da atividade. Então, para os colegas que têm o código, nós estamos começando a partir do 5º agora, que inaugura Lei Penal no Espaço. Primeiro ponto, dentro do ponto 3 grande, está relacionado ao princípio da territorialidade. Vamos para a lei. Artigo 5º. Territorialidade. Diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. A primeira pergunta que eles farão aqui é: este princípio que nós adotamos, não tem dúvida, está escrito aqui, territorialidade, ele é um princípio absoluto ou relativo? Olhem, porque está na cara isso. Pessoal, se não houvesse isso aqui que eu estou marcando, ó, digamos que fosse só assim, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no Brasil, seria absoluto. Mas no momento em que vem entre vírgulas aqui, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, bom, mesmo que o fato seja praticado dentro do Brasil, por vezes não é aplicada a lei brasileira. Existem N exemplos que eu posso dar para vocês. Alguns estão relacionados à chamada intraterritorialidade. A intraterritorialidade, meus caros, diz respeito aos diplomatas, aos embaixadores. Vocês pensem que o embaixador, o diplomata do país X, ele está saindo de uma festa e atropela alguém. Ele está com a esposa no carro oficial, com placa azul, e ele atropela alguém, ele pratica um homicídio culposo lá em Brasília. Este rapaz, ou este senhor, este diplomata, ele é imune à nossa lei. Aplica-se a Convenção de Viena, ele é imune. Ele está sujeito à lei do país dele. Então vejam só como é interessante, porque vocês têm um crime praticado dentro do Brasil e vocês aplicam a lei estrangeira a um crime praticado dentro do Brasil. Isto é intraterritorialidade. Eu aplico a lei estrangeira a crime praticado dentro do Brasil. Outro caso, que é bem próximo a nós, diz respeito ao TPI. Com certeza vocês já ouviram falar no TPI, o Tribunal Penal Internacional. O TPI foi criado por um tratado internacional chamado Estatuto de Roma. O Brasil é signatário do Estatuto de Roma. Esta ratificação do Estatuto de Roma veio por um decreto, coloquem por favor, que é o decreto 4388 de 2002. O Brasil, então, é Estado parte. Pode acontecer que o fato praticado dentro do Brasil seja considerado crime internacional. E aí eu não aplico a lei brasileira, o meu Código Penal. Eu aplico o Estatuto de Roma. E o fato foi praticado dentro do Brasil. Pode acontecer. Nunca aconteceu. Até acho que vai ser difícil acontecer. Mas vá que no futuro o Brasil vire uma ditadura, vire um país sem lei, um país onde
ofendam gravemente direitos humanos, que é o que se quer tutelar com o Estatuto de Roma. Só são 4 os crimes, pessoal, considerados internacionais. Só 4. 4 os crimes julgados pelo TPI, que tem sede na Holanda, em Haia. 1, o genocídio. 2, os crimes contra a humanidade. 3, os crimes de guerra. E 4, os crimes de agressão. Só estes. Genocídio, contra a humanidade, guerra e agressão. Só esses 4. E mais, o 4, ele não está nem vigendo ainda. Crime de agressão tem definição, é uma resolução da ONU de 74, mas não tem aplicação ainda. Houve uma reunião dos signatários do Estatuto de Roma em Uganda em 2010 e se decidiu por uma espécie de vacatio legis. Até 2017 o crime de agressão está pendurado. Eles em 2017 se reúnem de novo para ver se vai começar ou não a viger crime de agressão. Então, na prática hoje, só se aplicam 3. Genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. E deu para bola. Daqui a pouco um destes é praticado no Brasil e se entende que há interesse da comunidade global como um todo, bom, não aplica a lei brasileira, aplica o tratado, chamado, apelidado de Estatuto de Roma, porque foi feito em Roma. Vamos concluir então esse primeiro pontinho. Por favor, coloquem que no Brasil vige o princípio da territorialidade temperada. Da territorialidade temperada, relativa, não absoluta. Como nós vimos lá atrás o tempo do crime, nós temos que ver agora o lugar do crime. O chamado locus delicti, o lugar do crime. De novo, são aquelas mesmas 3 teorias. Teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. As mesmas 3 teorias que nós vimos lá para o tempo, eu trago aqui para o local. E de novo, as definições são bem óbvias aqui. Por quê? Eu quero saber agora, não mais quando, mas onde o crime foi praticado. A teoria da atividade diz, foi praticado no lugar da atividade, no lugar da ação ou da omissão. A teoria do resultado me diz, foi praticado no lugar da produção do resultado. E a teoria da ubiquidade, vocês coloquem que é a mista, tá? A teoria da ubiquidade é a mista. Então, o crime foi praticado tanto no lugar da atividade quanto no lugar do resultado, nos dois. Tanto no lugar da ação ou da omissão da atividade, quanto no lugar da produção do resultado. Nos dois. Isto é ubiquidade. Vamos para a lei? Pode botar lá, Alex. Vejam aqui o artigo 6º, lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Teoria? Bem como. Então é tanto no lugar da atividade, ação ou omissão, bem como no lugar do resultado. Não há nenhuma dúvida de que no Brasil nós adotamos a teoria mista ou da ubiquidade.
para o lugar do crime. Mista ou ubiquidade para o lugar do crime. Pessoal, isso cai direto, tá? As teorias do tempo e do lugar. Caem direto, repito. Isso é questão que vocês não podem errar. Vocês têm que sair na frente dos demais. Um macete para vocês nunca mais esquecerem isso aí é o seguinte. Pensem na luta que vocês têm para passar no concurso. Pensem nisso. A luta, o estudo diário, a abnegação, etc. E aí repartam a palavra no meio. O L de lugar está vinculado ao U de ubiquidade. E o T de tempo ao A de atividade. Nunca mais vocês erram. Porque eles vão tentar confundir. Eles vão botar uma teoria para o lugar que não é, a outra para o tempo que não é. Então o L de lugar, U de ubiquidade. Artigo 6º. O T de tempo está vinculado ao A de atividade, artigo 4º. Aí a gente não erra mais. Pode ampliar aqui. Dá um zoom, Alex, por favor. O L de lugar vinculado ao U de ubiquidade, artigo 6º. O T de tempo ao A de atividade, artigo 4º. Bom, agora nós temos várias observações a serem feitas neste ponto. O lugar do crime, e por consequência a teoria da ubiquidade adotada no Brasil, servem para explicar os chamados crimes à distância. Isso é muito importante para vocês, porque em regra nós teremos competência federal aqui. Então, para quem busca cargo de analista, cargo de técnico, enfim, cargos em tribunais federais, isso é muito importante. Os crimes à distância, por favor, coloquem aí, são aqueles em que a conduta ocorre em um país e o resultado se produz em outro país. Conduta em um país, resultado em outro país. Então vamos pensar que nós estamos numa zona de fronteira. Então vocês podem pensar, por exemplo, Foz do Iguaçu, Ciudad del Este no Paraguai, ou no Rio Grande do Sul, o pessoal vai fazer compra em Rivera. E aí tá ali, ainda em Santana do Livramento, antes de chegar na Avenida Sarandi, aí vê a seguinte cena. Tem um brasileiro do Brasil disparando, do lado de cá, do lado brasileiro. Acertando do lado de lá da avenida, já em Rivera, no Uruguai, um uruguai. Então, atividade no Brasil e o resultado, a vítima é alvejada no Uruguai. Qual ou quais país ou países que é ou que são competentes para processar e julgar? Vocês concordam que o Brasil... Bom, primeiro que o artigo 6º já dá a resposta, a ubiquidade, mas vocês concordam que ao mesmo tempo o Brasil não poderia dizer o Uruguai não processa porque eu vou processar? Isso seria invasão à soberania daquele outro país? Então é claro, artigo 6º, ubiquidade, são competentes para processar e julgar os dois. Qual é o inconveniente da adoção da ubiquidade? A partir do que eu disse, pessoal. Pode dar penalidades diferentes. Pode ser, pode ser, pode ser. É quase o que eu queria, mas é isso aí. Eu consideraria praticamente correto a tua explicação. Pensem comigo. Vocês têm um louco disparando na praça em Santana do Livramento. Então é claro que a polícia militar vai ver aquela cena, vai lá e vai pegar, vai botar no chão, vai algemar. Vai ter o expediente policial do Brasil, obviamente. Só que pensem do lado de lá. Tem um corpo morto lá na cidade de Rivera, no Uruguai. Então é claro que a polícia uruguaia, ela vai tomar providências. Então vai ter inquérito policial aqui no Brasil, lá no Uruguai. Em tese, pode ter denúncia oferecida pelo MP no Brasil e lá no Uruguai.
Em tese, pode ter condenação aqui no Brasil e condenação no Uruguai. Quando não condena, né? Não, mas aí tudo bem. Mas vamos trabalhar com condenação. Porque qual é o problema mesmo? É o bis in idem. Vocês concordam comigo? Porque, na verdade, o bis in idem, ele impede que pelo mesmo fato eu sofra duas penas. Eu não posso. Vocês lembram aquele filme Risco Duplo? Se eu não me engano, é Risco Duplo? É Double Jeopardy. Risco Duplo? Risco Duplo, eu acho. Essa menina, ela tá num barco com Tommy Lee Jones, não sei se vocês lembram, é um filme antigo, é muito interessante o filme, porque ela tá no barco com o marido, tá? E aí ela se acorda e vê uma sangueira do lado dela. Aí ela vai indo, pisando no sangue, ela vê que tem uma faca. Ela pega a faca, já tem digital dela na faca. Aí ela vê uma sangueira e logo tá chegando a polícia. E aí esse é o fato. O marido desapareceu. Ah, mas o que tá fazendo? Eu tava no barco com meu marido. Ah, mas onde é que tá o marido? Não sei, eu acordei. Bom, aí começa o processo e ela vai ser condenada pela morte do marido. Por quê? Porque o sangue é do marido, a faca tem DNA do marido e tem impressão digital dela, mas o corpo nunca foi encontrado. Ela é condenada e cumpre pena. Aí depois que ela sai da cadeia, depois de anos, ela vê que ela foi vítima de uma fraude. O marido, na verdade, armou aquilo para ficar com uma amiga dela. Ela descobre onde o marido está e a questão é, ela pode matá-la? Porque ela já cumpriu pena por tê-lo matado? Ela pode sair da cadeia e ir lá e matar? Já tá morto. Legalmente já tá morto. Sim, ele tinha outra identidade. É muito interessante o filme. Então existe toda uma discussão no direito se ela poderia matar aqui, já que ela já cumpriu pena por tê-lo matado. Embora não tivesse, mas já cumpriu pena, então mesmo que ela mate, ela não poderia cumprir pena de novo. Esse é o raciocínio, vejam só. Eu não posso sofrer duas penas pelo mesmo fato. Se nós voltarmos aqui aos crimes à distância, em tese isto poderia ocorrer. Para evitar o bis in idem, a reforma penal de 84, ela cria o artigo 8º. Então vamos dar uma lidinha no 8º e a gente volta depois para a explicação. Olhem aqui. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º diz assim: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então, se as penas são diversas, atenuante. Se as penas são idênticas, compensação. Uma é computada na outra. O nosso raciocínio deveria ser mais ou menos o seguinte, olhem só. Digamos que... Vou trabalhar com um exemplo que eu já falei para vocês. Então, o A do Brasil dispara e mata o B que está no Uruguai. Digamos que o A tenha sofrido duas condenações, no Brasil e no Uruguai, as duas definitivas. E aí um dia ele está lá, cruza a fronteira para ir à Ribeira, e lá ele é preso. Digamos que ele, no Brasil, tenha recebido, vamos trabalhar o quê? Com 10 anos de pena privativa de liberdade, pena de prisão. E no Uruguai, ele recebe 5 anos de pena privativa de liberdade. No meu exemplo, ele foi preso no Uruguai e lá cumpriu a pena. PPL mais PPL, penas idênticas. Uma é compensada, computada na outra. Quando ele entra de volta no território nacional, ele cumpre mais 5. Tá claro para todos? Se fosse o contrário, digamos que nós tenhamos uma condenação de 5 no Brasil, de 10 no Uruguai, cumprimento de pena no Uruguai. Quando ele entra de volta no Brasil, está zerada a conta, não cumpre mais nada. Mas digamos que por um desatino do legislador estrangeiro, tá? É só um exemplo, pessoal, porque não é assim. Eu conheço o Código Uruguaio e a pena para homicídio, claro, é pena de prisão também, tá? Mas digamos que para o Brasil ele receba, pelo que ele fez, uma pena de prisão, uma PPL, pena privativa de liberdade, e no Uruguai, digamos que fosse possível, não é, estou trabalhando em tese, substituir a pena de prisão por uma pena de prestação de serviços comunitários, uma pena alternativa. E ele cumpre no Uruguai a PSC. Quando ele entra no Brasil,
As penas agora não são idênticas, elas têm natureza diversa. Então, aquela cumprida no estrangeiro funciona como uma atenuante. Ele tem que cumprir a do Brasil, mas o juiz vai diminuir na segunda fase em face da PSC. Não se preocupem com primeira, segunda fase, isso aí eu explico para vocês na nossa aula de penas. Eu quero só que vocês entendam, se as penas têm idêntica natureza, uma é computada, se compensam, se anulam. Agora, se elas têm natureza diversa, como aqui no meu exemplo, elas não se anulam, ele cumpre as duas. Só que a do estrangeiro diminui, atenua a pena a ser cumprida aqui no Brasil. Fale, doutor. Se ele tá, se lá é 5 anos, né? Foi sentenciado a 5 anos e aquela coisa ele cumpre menos, sai com 3. Tá. Esses 2 anos, o que o Brasil faz? Ele tem como cumprir os 5, mesmo antes em função de... Sim, tu tem que pensar assim. Na sentença. Pena extinta é pena cumprida. É um brocardo que se usa muito na execução penal. Pena extinta é pena cumprida. Então tu tem que me dizer, ele cumpriu quanto lá no Uruguai? Se foram 3, beleza. Então tu tira os 3 dos 10 a ser cumprido no Brasil. Tá? Tem que ver se ele podia vir para o Brasil, porque daqui a pouco ele recebe algum tipo de livramento condicional lá, ou progressão, e ele fica pendurado. Aí compensa. Claro, se ele está cumprindo, mesmo que não seja de prisão, mas ele está cumprindo, digamos um semiaberto, que não se chama assim, mas digamos um semiaberto lá, aí é pena cumprida, igual a pena extinta. Bom, então vocês vejam que para tentar evitar esse bis in idem, vem o 8º para atenuar, tá? Que é a grande crítica que se faz à ubiquidade. É a crítica que se faz à teoria da ubiquidade. Eu não quero que vocês confundam os crimes à distância com os chamados crimes plurissubsistentes. Ou plurilocais. Plurilocais. Este aqui tem sido o termo mais utilizado. Plurilocais. Coloquem aí, por favor. A conduta ocorre em uma comarca. A conduta ocorre em uma comarca e o resultado se produz em outra comarca, ambas no mesmo país. Conduta em uma comarca, resultado em outra comarca, ambas dentro do mesmo país. Agora, meus caros, nós temos um outro dispositivo para resolver os plurilocais, que é o 70 CPP. Vamos abrir ali. Estou abrindo uma janelinha nova. CPP. Site do Planalto. Vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual é a teoria adotada aqui no 70. Chegamos. Está aqui. Da competência pelo lugar da infração, artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Pensem nessa primeira parte. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Qual é a teoria que foi adotada, pessoal, daquelas 3? Todos concordam que é a teoria do resultado? Porque, vejam, a teoria da atividade diz é o local da ação ou da omissão. A teoria do resultado diz é o lugar do resultado. E a da ubiquidade diz os dois. Só que aqui, no CPP, está dizendo a competência é fixada pelo lugar do resultado, pelo lugar da consumação. Então, cuidem, voltei aqui.
enquanto os crimes à distância são resolvidos pelo artigo 6º do CP, os plurilocais são resolvidos pelo artigo 70 CPP. Enquanto os à distância seguem a teoria da ubiquidade, os plurilocais seguem a teoria do resultado. Questão de prova, hein, pessoal? Atenção para isso. Enquanto os à distância seguem a teoria da ubiquidade, artigo 6º, os plurilocais seguem a teoria do resultado, artigo 70 CPP. Coloquem que existe uma exceção. Nos plurilocais existe uma exceção. 2 pontos, homicídio. Nos plurilocais existe uma exceção. 2 pontos, homicídio. Homicídio. Pensem numa discussão de bar numa cidadezinha pequenininha do interior. O A dispara contra o B. O B está muito ferido entre a vida e a morte. Como é uma cidadezinha pequenininha do interior, o hospital não tem condições de tratar aquela gravidade, aquele ferimento. Às vezes não tem nem hospital, tem posto de saúde. Então essa vítima, ela vai ser transportada pela ambulância da prefeitura para a cidade grande do lado. Então, se for na Grande Caxias, vai morrer em Caxias do Sul, a vítima. Se for na Grande Pelotas, vai morrer em Pelotas. Se for aqui na volta de Porto Alegre, a vítima vem transportada para o HPS, fica aqui 1, 2 dias entre a vida e a morte e vai morrer aqui. Bom, se nós seguíssemos à risca a regra do 70 CPP, não tinha mais júri no interior. Só tinha júri em Porto Alegre, ou em Pelotas, ou em Santa Maria, ou em Caxias. Por quê? Porque é o local onde a vítima morreu, é o local onde o crime se consumou. Só que pensem comigo, as pessoas que viram o fato moram lá no interior, na cidadezinha, na comarca pequenininha. A perícia vai trabalhar lá no interior, o buraco de bala está lá, a trajetória está lá, o sangue está lá. E mais, a ordem social foi quebrada no interior. Então o júri serve também para resgatar essa ordem social que foi quebrada. O júri tem que ser no interior, a satisfação tem que ser para aquela comunidade. Vai fazer júri aqui em Porto Alegre como? Se o fato ocorreu lá, naquela comunidade. Então, pessoal, neste caso específico do homicídio, se houver crime plurilocal no homicídio, conduta na comarca A, resultado na comarca B, coloquem, aplica-se a teoria da atividade. Teoria da atividade. Exceção, então, pro homicídio. No caso de 3 passos, vamos a ele então, é difícil se falar sem conhecer os autos. Então, o que eu vou falar para vocês é tudo que a gente está acompanhando pela imprensa. Pode ser que eu esteja falando uma bobagem muito grande, mas ao que consta, tanto os atos executórios, a atividade, quanto a consumação, ocorreram em Frederico Westphalen. Eu não sei se alguém tem alguma informação divergente. Se isso aconteceu, a injeção letal lá na vítima se deu na comarca A e também foi na comarca A que a vítima morreu, porque é lá que ela foi enterrada, competência da comarca A. Se isso aconteceu em Frederico Westphalen, a competência 70 é Frederico Westphalen. Não sei se aconteceu, não sei. Não sei, daqui a pouco a injeção foi na comarca B, foi em 3 passos, eu não sei. Só estou dizendo em tese, eu não conheço os autos. Agora, se tudo aconteceu em Frederico Westphalen, é lá que tem que ser o júri. 70 CPP. Tá tudo certo até aqui? Pergunta de prova. Como fica a tentativa branca? Como fica a tentativa branca nos crimes à distância? Essa é a pergunta. Como fica a tentativa branca nos crimes à distância? Tentativa branca, meus amigos, é aquela em que o objeto material não é atingido. Coloquem isto, tá?
O objeto material não é atingido. A tentativa é branca. O objeto material não é atingido. Pensem no erro de pontaria. E pensem assim, para facilitar, tá? Ela é branca porque ela não é vermelha. Desculpem a bobagem, mas pensem, é porque não saiu sangue. Ela é branca, é uma linguagem que se usa para os crimes de sangue. É uma linguagem de homicídio, de júri, tá? Tentativa branca, erro de pontaria. Eu atirei para acertar e errei. Eu sou ruim de pontaria. É uma tentativa branca. Ela é incruenta. É branca porque ela não é vermelha, não tem sangue. O objeto material não foi atingido. Então vamos lá. O agente de Santana do Livramento, Brasil, ele dispara para acertar o Uruguai, que está em Rivera, no Uruguai. Só que ele erra todos os disparos. Eles vão perguntar para vocês: qual é o país que tem legitimidade para processar e julgar? Agora, no caso da tentativa branca. A gente tem uma vontade de dizer que é só o Brasil. Geralmente é o que se põe no gabarito. Errado. Querem ver a pegadinha? Volta lá, meu querido. Ó, voltei para o Código Penal e para o artigo 6º. Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Vocês estão vendo que mesmo na tentativa branca nós continuamos aplicando a ubiquidade? Mesmo na tentativa branca, na expressão onde deveria ter se produzido o resultado. Mesmo na tentativa branca, continuamos aplicando a ubiquidade. Mais uma perguntinha de prova. Qual é a teoria que explica prescrição? Das três sempre, atividade, resultado e ubiquidade. Qual delas explica prescrição? Vou mostrar para vocês. A partir do que eu disse, vocês vão ver a barbadinha. Quem tem o código 111 é o artigo, tá? Cheguei. Termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. 111. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr. O que me interessa é o inciso 1. Do dia em que o crime se consumou. Teoria? Consumação é resultado. Teoria do resultado. Aí no 111.1 coloquem: adota-se a teoria do resultado. No 111, inciso 1, adota-se a teoria do resultado. É lugar da consumação, lugar do resultado. No caso, o dia em que o crime se consumou, o dia do resultado. Como eu estou falando em territorialidade em lugar do crime, nós temos que saber o que é território nacional e também o que é mar territorial. O território nacional, senhores, ele pode ser, em primeiro lugar, real. Território nacional real, chamado também de concreto, é formado por favor, coloquem, a superfície terrestre, ou seja, o solo e o subsolo, tá? Isto é um território nacional real. Então, A, superfície terrestre. B, águas territoriais. E C, espaço aéreo correspondente.
Isso tudo é território nacional real, efetivo, concreto. Superfície terrestre, leia-se solo e subsolo. Águas territoriais, leia-se as marítimas, as lacustres e as fluviais. E letra C, vocês colocaram espaço aéreo correspondente. Nós no Brasil adotamos a teoria da soberania absoluta. Não há limitação. Ou seja, nós temos soberania absoluta sobre o nosso espaço aéreo correspondente. Sobre o nosso espaço aéreo, ponto. Tá? Isso é território nacional real. Superfície terrestre, as águas territoriais e o espaço aéreo. Mas existe um outro território nacional, pessoal, que nos interessa para a prova também, que é o território nacional ficto, presumido, por extensão, que são as embarcações e as aeronaves. Território nacional ficto, presumido, por extensão, são as embarcações e as aeronaves. Vocês têm que fazer o seguinte raciocínio caindo isso aí em prova. Primeiro, ver se a embarcação é brasileira ou é estrangeira. Primeira coisa. E depois ver se esta embarcação, seja brasileira ou estrangeira, é pública ou é privada. O raciocínio é sempre o mesmo. Vamos começar então a análise das embarcações brasileiras. Embarcação ou aeronave, claro. Voltei para o Código Penal, voltei para o artigo 5º. O que nos interessa agora é o parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional, por isso se fala em território por extensão. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Aqui a primeira metade é a primeira conclusão que nós temos que chegar. Vou ler de novo. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Meus amigos, se a brasileira e a pública ou a serviço do Brasil, lembrem, é território brasileiro em qualquer local do mundo. Se o aero Dilma está aterrissado na China e dentro dele acontece um homicídio, lei brasileira, não se discute. Se for embarcação ou aeronave brasileira e pública, não esqueçam que pública é também aquela a serviço do Brasil, território brasileiro em qualquer local do mundo. Seguindo a leitura. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então agora é uma segunda conclusão. Se esses meios de transporte forem privados, forem particulares, só serão território nacional se estiverem no nosso espaço aéreo ou se estiverem em alto mar. Então é claro, se estiverem no espaço aéreo brasileiro, é território brasileiro. Por que o alto mar? Porque alto mar significa água neutra. Alto mar significa que não é mar territorial nem do país A nem do país B. Águas neutras. E aí o que vale? Vale o princípio da bandeira. Se é uma embarcação brasileira e privada, é lei brasileira, se ela está em águas neutras, porque eu olho para o mastro e vejo qual é a bandeira, é a bandeira brasileira. Mas está no mar do país A? Não, isso aqui é água neutra. É mar territorial. Desculpem, é alto mar. Alto mar são águas neutras. Beleza, então é lei brasileira. Se fosse uma embarcação argentina e privada e estivesse em alto mar, seria a lei argentina. É o mesmo raciocínio que a gente vai ver agora no parágrafo 2º. Sobre o parágrafo 1º, alguma dúvida? Vocês têm que ver se o meio de transporte é brasileiro. Ah, é brasileiro, diz a questão. Se é brasileiro e é público,
Leia-se, público ou a serviço do Brasil, aí não interessa, é território nacional em qualquer lugar do mundo. Agora, se é brasileiro e é privado, só haverá aplicação da nossa lei se estiver no nosso espaço aéreo ou em alto mar. Por que o alto mar? Porque aí não é mar de país nenhum. Águas neutras, o que vale é o princípio da bandeira. E eu estou dizendo para vocês, é embarcação brasileira e particular, princípio da bandeira. Vamos para os meios de transporte estrangeiros? Parágrafo 2º. Artigo 5º, parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente e estas em porto ou mar territorial do Brasil. O raciocínio é o mesmo. Embora o parágrafo 2º só fale nas privadas, nós temos que entender o seguinte: se ela é estrangeira e ela é pública, é território deles em qualquer lugar do mundo. Ah, mas mesmo no Brasil? Claro, em qualquer lugar do mundo. Se é estrangeira e é pública, é território deles em qualquer lugar do mundo. Se é estrangeira e é privada e está no Brasil, qual é a lei? Se é estrangeira e privada está dentro do Brasil, qual é a lei? Brasileira, é o que está dizendo o parágrafo 2º. Questões de prova. A primeira questão que me ocorre agora é a seguinte. Cuidem, as duas são questões TRF. Um navio militar inglês está ancorado no porto de Santos, dentro do qual acontece um homicídio. Lei? Alguém tem alguma dúvida que é lei inglesa? Navio militar, meio de transporte público, inglês, estrangeiro, lei deles, porque é público. Questão 2. Eles colocaram assim: um navio recreio norte-americano está fazendo o litoral brasileiro durante o carnaval, são aqueles cruzeiros. Ele ancora em Búzios e na descida do navio um mata o outro. Navio recreio norte-americano, que está no Brasil, lei brasileira. Ah, mas foi dentro do navio americano. Não interessa, embarcação particular, é a nossa lei. Beleza? Isso em relação a mar, em relação a território nacional. Nós vamos agora para o mar territorial. Eu já coloquei uma leizinha aqui para vocês anotarem, a Lei 8.617. Até esta lei, pessoal, falava-se em 200 milhas. Até esta lei. Agora, com a lei, ela foi editada, foi o último ato do governo Itamar Franco. Esta lei limita o mar territorial em 12 milhas náuticas marinhas. Questão de prova também. Então, o nosso mar territorial está delimitado, diz a lei, em 12 milhas náuticas marinhas contadas da baixa mar do litoral continental insular. É o que diz a lei. É um cálculo técnico que eles fazem, tá? A partir do continente, ou seja, pense no litoral do continente ou das ilhas, eu conto 12 milhas náuticas marinhas para frente. Isto é mar territorial brasileiro. 12 é o que vai cair na prova, não mais 200. 12 milhas náuticas marinhas. As 200 que antes eram mar territorial, hoje, a partir desta lei, coloquem zona de exploração econômica. As 200 hoje são zona de exploração econômica. Mais um ponto.
Se existe a territorialidade, existe também a extraterritorialidade. Só para vocês terem uma ideia, alguns não dão bola para essa matéria, tá? No último concurso, TRF4, eles pediram o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente ou do vice-presidente da República. Certo ou errado? Vamos ver? Errada. Extraterritorialidade, por favor, coloquem aí, significa aplicar a lei brasileira, a fatos que ocorreram fora do Brasil. Aplicar a lei brasileira a fatos que ocorreram fora do Brasil. A extraterritorialidade, pessoal, ela pode ser incondicionada, condicionada. Em regra, os livros só trazem estas duas. Nós falamos também numa terceira, que é a hipercondicionada. Já explico para vocês as três. Incondicionada, condicionada e hipercondicionada. Vamos começar pela primeira, a incondicionada. Como o próprio nome diz, extraterritorialidade incondicionada significa que não há condição, não há nenhum requisito para aplicar a lei brasileira. Ela é incondicionada. Não há qualquer condição ou requisito para a aplicação da lei brasileira. Por que ocorre isto, senhores? A explicação é simples: pela relevância dos bens jurídicos tutelados. Os bens jurídicos tutelados, e eu já mostro para vocês, são só 4 hipóteses. Eles são tão relevantes que não há nenhuma condição para aplicação da lei brasileira. E pessoal, se há necessidade que o agente ingresse no Brasil, se há necessidade de que ele seja absolvido no estrangeiro, se o caso de ele ser absolvido ou condenado, ou seja, julgado no estrangeiro, acaba prejudicando a aplicação da lei penal no Brasil, são pegadinhas, mas não caiam nessas armadilhas, porque eu estou dizendo para os senhores, ela é incondicionada. Incondicionada, não tem nenhuma condição, nem mesmo o ingresso do agente no Brasil. Ela é incondicionada. Por quê? Porque os bens são relevantes. Quais? Vamos ver, são só 4. O nosso fundamento para incondicionada é o artigo 7º, coloquem inciso 1. 7º, inciso 1. Acompanhe comigo na tela. Extraterritorialidade, então aplicação da lei brasileira a fatos que aconteceram fora do Brasil. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 7º, aqui vai começar a incondicionada. São 4 hipóteses. A. Contra a vida ou a liberdade do presidente. Vocês estão vendo que não fala vice-presidente, né? Ali está o erro daquela questão que eu li para vocês da última prova TRF4. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do DF, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. E letra D. De genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Não esqueçam que genocídio é um dos 4 crimes previstos como crime internacional pelo Estatuto de Roma. Uma dessas 4 hipóteses, então, letras A, B, C e D,
denotam a aplicação da lei brasileira de forma incondicionada. Ah, professor, mas e se for julgado no estrangeiro, não prejudica? Não. Querem ver? Pulei para o parágrafo 1º. Está aqui. Artigo 7º, parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Pessoal, repito, não caiam nas armadilhas aí da banca, tá? Não há nenhuma condição para aplicar a lei brasileira. Ela é incondicionada no inciso 1. Joia? Filma aqui, Alex, por favor. Vamos para a segunda hipótese de extraterritorialidade, agora condicionada. Coloquem o artigo 7º, inciso 2. Então, artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes. A. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. B. Praticados por brasileiro. Olhem a amplitude disto, né? Letra C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Bom, se acontecer uma destas 3 hipóteses, é possível que nós apliquemos a lei brasileira, mesmo que o fato seja praticado fora do Brasil. Desde que, pulei para o parágrafo 2º, filma ali, Alex. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Meus amigos, se a lei fala em concurso, são todas. Vão vir 5 agora. Se todas as 5 estiverem presentes, beleza. Vocês podem aplicar a lei brasileira, mesmo que o fato seja praticado em outro país. Concursos são todas. Letra A. Entrar o agente no território. Vejam que eu perguntei para você se precisava entrar antes. Não, não precisa. Tanto que eles colocam como condição aqui só, no inciso 2, nunca no inciso 1. Letra B. Essa aqui é muito interessante. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Por favor, coloquem que isto é a dupla tipicidade, chamada também de bitipicidade. Dupla tipicidade ou bitipicidade. Ou seja, meus caros, o fato tem que ser típico aqui e lá. O crime tem que estar previsto como tal aqui e lá. Dupla tipicidade, bitipicidade. Letra C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Letra D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. E letra E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Se nós identificarmos que todas estas 5 condições estão presentes, maravilha. Pode aplicar o nosso Código Penal, mesmo que o fato ocorra lá fora. No Uruguai, na Argentina, em Roma, no Japão, não interessa. Se estiverem presentes as 5 condições, aplica. Olhem aqui agora. Por que eu falo numa hipercondicionada? Coloquem, por favor, o fundamento. É o artigo 7º, parágrafo 3º. 7º, parágrafo 3º. Vamos lá. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Então, esta é a hipótese da extraterritorialidade hipercondicionada. Crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Por que ela é hipercondicionada? Porque diz assim, ó, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, eram quantas mesmo? 5. Eu preciso ainda dessas 2, então são 7. Se deram conta? São as 5 do parágrafo 2º mais 2. Não foi pedida ou foi negada a extradição. E letra B, houve requisição do ministro da Justiça. Meus caros, essa letra B é tão rara. É a famosa
Ação penal condicionada à requisição do ministro. Ação penal pública condicionada à requisição de Sua Excelência o Ministro da Justiça. Para vocês terem uma ideia, isso é tão raro que no Código Penal só tem aqui e depois lá nos crimes contra a honra. Artigo 141, inciso 1. Crime contra a honra de presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Dentro do Código, depois tem alguma lei especial, tá? Mas dentro do Código só existem esses casos de ação penal pública condicionada à requisição do ministro. Ela é hipercondicionada porque são 7 condições agora. A minha última dica para vocês, e nós encerramos a aula, diz respeito, acho que é uma bela de uma questão de concurso, a uma outra hipótese de extraterritorialidade que não está no Código Penal, que está na lei de tortura. É uma baita questão. Olhem só. Eu vou abrir para vocês uma janelinha nova e vou colocar a lei de tortura, que é a 9455, tá, pessoal? L9455. Ó, eu peguei o site do Planalto, define os crimes de tortura e dá outras providências. Olhem o artigo 2º, tá aqui. O disposto nesta lei, então a lei de tortura também é aplicada, ó. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no Brasil. Quando? Quando a vítima é brasileira ou quando o agente se encontra em local sob jurisdição brasileira. São 2 hipóteses. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo 1. a vítima brasileira ou 2. encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então coloquem, por favor, que é mais uma hipótese de extraterritorialidade prevista, botei o número ali para vocês, põe ali, Alex, por favor, na Lei 9455/97, Lei de Tortura. Um bom dia a todos, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.